Essas são as pedras guia da Geórgia. Esse monumento foi construído em 1979 e foi financiado por uma figura sinistra que apareceu momentaneamente na Geórgia e pouco tempo depois desapareceu misteriosamente. Esse homem que mandou construir tal monumento deixou gravado na pedra apenas o seu pseudônimo. Um suposto nome é R.C. Christian, que acredita-se ser um membro maçom da Ordem Rosa Cruz. Mas antes de tudo, esse homem foi um enviado de Satanás para cumprir mais uma etapa da agenda do mal. Não importa como os humanos desaparecerão, pois não estarão mais aqui e deixarão para trás toda a história da civilização do planeta. Nas pedras guia da Geórgia foram escritos em 8 idiomas os 10 mandamentos de Satanás. Esses são os mandamentos da elite global, os Illuminati. Tais escritos são testemunhos dos seus planos macabros de redução populacional para preparar o caminho do anticristo. Bem-vindos à América Latina. População 0. Assim como Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, assim também o Christian satânico veio fincar nas terras da Geórgia pesadas pedras contendo os 10 mandamentos do inferno. Vamos analisar e comentar cada um dos 10 mandamentos satânicos e adicionar alguns raciocínios complementares para elucidar esse plano macabro. Primeiro mandamento: manter a humanidade abaixo de 500 milhões, em um balanço constante com a natureza. Um dia sem seres humanos, e as grandes cidades latino-americanas continuam praticamente iguais ao dia anterior. Mas as 700 milhões de pessoas não estão mais lá. As ruas, antes acostumadas com o fluxo de pessoas, estão vazias. Muitos carros ficarão parados para sempre no meio das avenidas, e as buzinas nunca mais serão ouvidas. Comentários. Isso quer dizer que a vida será preciosa? Somente alguns poucos privilegiados poderão ter direito a um lugar ao sol. É necessário eliminar os inúteis, aqueles que só viriam poluir o planeta e consumir os preciosos recursos naturais do nosso mundo, onde repousa a beleza, a harmonia e a paz da Mãe Natureza. Onde está o lixo dessa civilização? Evidentemente, naquele momento, não havia um consumo e um descarte, como é muito claramente marcado na paisagem atual das nossas cidades. Aquelas montanhas de lixo, as montanhas de entulho, numa escala muitas vezes maior ainda do que a escala dos edifícios e das casas. Boa parte da população se preocupa com isso. Agora, boa parte não se preocupa. O que acontece é que nós produzimos muito lixo. Segundo mandamento: controlar a população de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Comentários. Isso significa que defeituosos e problemáticos física e mentalmente não terão direito à luz da vida, pois só trariam despesas, trabalhos desnecessários e infelicidade para o nosso admirável mundo novo. Também devemos priorizar a diversidade de pessoas, incentivando a mistura das raças e permitindo somente as castas, pois raças poderiam se tornar poderosas nações rebeldes que desestabilizariam o nosso governo global. Terceiro mandamento: unir a humanidade com o novo idioma vigente.
Comentários. Pois assim como era antes da Torre de Babel, quando se arquitetou o primeiro plano de um governo mundial, todos os povos deverão falar um só idioma. Com todos falando a mesma língua, os planos de Nimrod não poderão mais ser frustrados. Primeiro dia sem humanos em São Paulo. Ai, que alívio! Sem trânsito, sem congestionamento. Quarto mandamento: controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Comentários. Por que a paixão? Leva o homem a buscar os prazeres pessoais. A fé leva o homem a buscar um Deus transcendental e irreal. A tradição conduz o homem aos valores humanos dos seus antepassados. Valores sentimentais, religiosos e familiares são valores que precisamos destruir, pois somente permitiremos ao homem ser guiado pela razão. E uma razão moderada, sob controle, é a lei que ditaremos para que ele siga e molde a sua vida. Controlando-se todos os impulsos brutais do homem natural, evitaremos que ele venha a ser um problema para nossa administração global. Quinto mandamento: proteger povos e nações com leis e cortes justas. Comentário. Somente serão consideradas justas as leis que procederem da nossa Corte Suprema, única e soberana. Somente submetido às nossas leis, os povos e nações serão realmente protegidos. Pois a nossa lei é quem determina o que deve ser feito ou não. É ela quem traça as diretrizes de como cada indivíduo deverá viver. Sexto mandamento: permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. Comentários. Na verdade, a regulamentação interna dos povos será somente de fachada, pois as leis serão ditadas pela nossa Corte Suprema e as leis serão aplicadas pelos nossos agentes. Porém, quando um conflito ou disputa interna não se puder resolver, então se levará à nossa Corte Mundial, para que assim nosso trabalho não fique tão sobrecarregado. Sétimo mandamento: evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Comentários. Vejam quantas leis e quantos governos existem atualmente. Isso é completamente desnecessário para o nosso governo global. Por isso, essas leis e esses governos dos povos e nações que somente nos atrapalham devem ser completamente eliminados. Oitavo mandamento: balancear direitos pessoais com deveres sociais. Comentários. Isso quer dizer que cada indivíduo já é privilegiado por ter uma vida, uma vez que a vida é preciosa e será concedida a uns poucos privilegiados. Por isso, no mundo ninguém poderá ser um inútil, consumindo seu tempo em coisas banais e prazeres pessoais, e além de tudo, consumindo os nossos recursos naturais. A vida é cara. Banalidades não interessam ao Estado. Uma pequena diversão custará tão cara que irá desencorajar qualquer um, pois ele terá que pagar por isso com o suor do seu rosto, em serviços para o Estado, uma vez que o dinheiro será suprimido e o trabalho será exigido. Como se diz, uma medida de trigo por um denário,
será um pedaço de pão por um dia de trabalho. Nono mandamento: valorizar a verdade, a beleza, o amor, procurando a harmonia com o infinito. Comentários. O que é a verdade? A verdade é o que a nossa lei determina. O que é a beleza? A beleza está em nossa mãe natureza. O que é o amor? O amor é dedicar à nossa mãe os mais elevados e nobres sentimentos humanos. O que é a harmonia com o infinito? A harmonia com o infinito é uma vida humana completamente integrada com a mãe natureza. Pela nossa lei, teremos uma nova verdade, que será harmonizar-se com o infinito, que é prestar o devido culto à mãe natureza, contemplar a sua beleza e viver por ela, imaginando que depois de você, a vida irá continuar para outro que tomar o seu lugar. Assim, a vida será infinita. No mundo de apenas 500 milhões de pessoas, a vida terá um valor imensurável. Ter um lugar sob o sol é um privilégio de poucos. Por isso, a antiga verdade deve ser completamente esquecida. Aquela verdade com seus antigos valores, sentimentais, religiosos e familiares, do bestial homem natural, que quase destruíram o nosso querido planeta. Agora o homem é regido pela razão, tem novos valores na mente. Tem uma nova consciência, que Deus é tudo o que existe. Amar a Deus é amar a natureza. Pela nova lei e pela nova verdade, finalmente o ser humano se harmonizará com o infinito, e a continuação da vida na Terra será eterna. Décimo mandamento: não ser um câncer na terra, deixar espaço para a natureza. Comentários. Câncer é uma doença incurável que destrói, que mata. Como um câncer, o homem deverá ser controlado para que não destrua a terra. O número desses seres cancerígenos deverá ser fixado num valor suportável e sustentável. 500 milhões basta para que o planeta não pereça em suas mãos. A natureza precisa de espaço. As florestas precisam se expandir. Os rios de águas cristalinas precisam correr. Os desertos precisam florir. Somente com o controle desse câncer que é o homem, a Terra poderá ser novamente o jardim do Éden. Não aquele jardim que foi destruído, mas um novo jardim, agora construído pelas nossas mãos. De toda a humanidade unida em uma nova sociedade, consciente, disciplinada, produtiva e feliz.